Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João da Cruz. Não é o começo que prova a fidelidade, mas a constância, até o fim. Segundo o livro dos Reis, capítulo 12, nos ensina uma verdade que muitas vezes ignoramos. Começar bem com Deus é importante, mas permanecer fiel é essencial. A história do rei Joás revela que a fé precisa ser cultivada continuamente, ou ela se torna apenas memória de um bom início. Joás começa a reinar ainda jovem, conforme o versículo 2, e o texto afirma que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor durante os dias em que foi instruído pelo sacerdote Joiada. Aqui está a primeira lição. A influência certa sustenta decisões corretas. Enquanto havia orientação espiritual constante, Joás manteve-se no caminho. A fé cresce quando há ensino. A direção protege enquanto é ouvida. Joás decide restaurar o templo do Senhor, conforme o versículo 4. O cuidado com a casa de Deus reflete zelo espiritual. Onde há reverência, há prioridade. No entanto, a obra enfrenta atrasos por falta de organização e responsabilidade, conforme os versículos 6 e 7. Boa intenção sem compromisso gera estagnação. Espiritualidade sem ação enfraquece. Quando o método é corrigido, a obra avança, conforme os versículos 8 a 14. Deus honra a ordem, transparência e responsabilidade. O zelo correto produz frutos. O texto afirma que os recursos foram usados com honestidade, conforme o versículo 15. A integridade preserva a confiança. Deus se agrada da fidelidade nos detalhes. Porém, o capítulo encerra com sinais de fragilidade. Joás, agora sem Joiada, passa a ceder à pressão externa, conforme o versículo 17. Quando a vigilância espiritual diminui, o coração se torna vulnerável. A fé precisa de constância. Joás entrega tesouros do templo para evitar confronto, conforme o versículo 18. Aqui vemos o risco de negociar princípios para manter conforto. A concessão parece solução, mas cobra preço. O capítulo termina com conspiração e morte, conforme os versículos 20 e 21. Um fim silencioso para quem começou bem. A história alerta sem gritar. Este capítulo fala profundamente sobre fé perseverante. Fala sobre responsabilidade espiritual contínua. Fala sobre saúde emocional e espiritual ao longo do tempo. Fala sobre honestidade na administração daquilo que Deus confia. Fala sobre livre-arbítrio, pois Joás escolheu relaxar a vigilância. Fala sobre não depender apenas de líderes, mas de convicção pessoal. Fala sobre interpretar a voz de Deus, mesmo quando a pressão cresce. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele deseja fidelidade até o fim. Segundo o livro dos Reis, capítulo 12, nos ensina verdades claras. Começar bem não garante permanecer. A fé precisa ser cultivada diariamente, a negligência abre portas perigosas e o futuro é moldado pela constância espiritual. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, agradecendo pelo bom começo que o Senhor já me concedeu, mas pedindo força para permanecer fiel até o fim. Fortalece minha fé para que eu não dependa apenas de influências externas, mas desenvolva convicção pessoal diante de Ti. Dá-me responsabilidade espiritual para cuidar daquilo que o Senhor colocou sob meus cuidados. Que eu não negligencie o que é sagrado com o passar do tempo. Cuida da minha saúde emocional e espiritual para que o cansaço não me leve a concessões perigosas. Que eu não negocie princípios para evitar dificuldades. Livra-me das tentações da acomodação, da autoconfiança excessiva e da perda de vigilância espiritual. Dá-me honestidade para administrar corretamente dons, recursos e oportunidades. Que eu seja fiel também nos detalhes invisíveis. Ensina-me a interpretar a Tua voz, mesmo quando líderes se vão e pressões aumentam. Que minha fé não dependa apenas de pessoas, mas da Tua presença. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha permanecer quando seria mais fácil ceder. Que minhas decisões moldem um futuro de fidelidade e honra. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima do conforto, acima do medo do confronto.
acima da rotina espiritual, acima do desgaste do tempo. Senhor, guarda meu coração para que eu termine melhor do que comecei. Que minha história não seja marcada apenas por um bom início, mas por uma caminhada fiel. Que eu permaneça firme até o fim do caminho. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.